reflexão do dia. Não importa o lugar que te colocaram. O que importa é o que você é. A Bíblia vai trazer um texto em Gênesis 37, contando a história de Jacó nas suas peregrinações, junto com sua família. A Bíblia diz que lá estavam os filhos das suas mulheres, de Bila, de Zilpa. E nesse contexto havia um moço por nome de José, com 17 anos de idade. A Bíblia conta que José então estava com os seus irmãos, e por ser o filho na sua velhice de Jacó, a Bíblia conta que José era amado por Jacó, ao ponto que os seus irmãos não gostavam de José por causa da inveja. Cresceu num lar onde os próprios irmãos, tinham inveja dele. Conta a Bíblia que José ganhou de Jacó uma túnica. Os seus irmãos todos invejaram a túnica de José. Claro que naquela época a túnica dos seus pastores de ovelha era uma túnica sem mangas, para que pudesse trabalhar, não se prender em nada. E a túnica de José conta que ela era uma túnica grande, uma túnica que passava das mangas do cotovelo. A Bíblia conta que por causa dessas coisas, Jacó amava mais a José. José trazia a má fama dos seus irmãos, ou seja, Jacó tinha uma certa afinidade mais com José. A Bíblia diz que um dia eles estavam todos na mesa e José pegou e disse que teve um sonho aonde seu fecho pegava mais do que o fecho dos seus irmãos. E depois os irmãos começaram a rir dele. Ele disse: mas eu tive outro sonho, e conta que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam sobre ele. Jacó olhou para aquilo e disse: mas porventura o sol, a estrela e o sol, a lua, as estrelas, eu, sua mãe, seus irmãos vão se inclinar diante de ti? E os irmãos de José começaram a zombar dele por causa da inveja. Mas a Bíblia diz que Jacó ficou calado, guardou aquilo no coração. E passou-se o tempo. Um certo dia, os irmãos de José estavam apacentando e José não estava. Então a Bíblia diz que o pai dele mandou que José fosse ver aonde os seus irmãos estavam apacentando. E conta a Bíblia que quando eles chegaram lá, de repente José vinha vindo, eles falaram: olha lá, o sonhador mor. Já armaram uma situação, armaram uma cilada para José, pensando uma forma de tirar a vida de José, porque tinham inveja de José. A Bíblia conta que quando José chegou, eles pegaram, José chegou todo ali, achando que estava tudo bem. De repente pegaram uma cisterna, jogaram ele dentro de uma cisterna. A Bíblia diz que lá ele iria ficar, mas como um dos irmãos achou por bem não deixar ele lá, veio uns midianitas que iam para o Egito negociar. De repente vendem José para aqueles midianitas. A Bíblia diz que José foi vendido, foi parar na casa de Potifar. Conta a história que onde José estava, Deus estava com ele. Na casa de Potifar começou a prosperar. Tudo que José fazia dava certo. José tinha com ele a presença de Deus. Então aonde José estava dava certo. Mas chegou um dia lá, a mulher de Potifar cobiçou José. Olha só, e José
deixou ali, bendito Deus, a sua roupa, saiu correndo da mulher, ela armou uma cilada para ele. A Bíblia diz que José foi parar dentro de uma cadeia. Olha só, José dentro de uma cadeia começou lá a trabalhar, ganhou a confiança dos guardas, virou homem confiante dos guardas, e estava lá dois homens, o copeiro e o padeiro. José vai, interpreta o sonho deles. Eu estou andando com a história de José para que vocês possam entender, bendito Deus, essa reflexão. E José vai lá e interpreta os dois sonhos, o do copeiro e o do padeiro. Do copeiro fez com que o copeiro voltasse diante do rei, mas do padeiro ele morreu, conforme a revelação que Deus deu para José. E de repente José está agora lá dentro da cadeia, e o rei lá, o faraó, tem um sonho e ninguém interpreta. Durante um tempo ele ficou lá trazendo pessoas de longe, magos, trazendo todos os seus encantadores para decifrar o sonho. Ninguém decifrava. Aí o copeiro falou: mas tinha um que quando eu estava preso, foi-se assim, assim, do jeito que ele sonhou comigo e com o padeiro aconteceu. Mandaram trazer José, e quando ele contou o sonho para José, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas, contou o sonho para José. José teve a interpretação por Deus e deu a Faraó a interpretação. Faraó colocou José como governador no Egito. Bendito é o nome do Senhor. E quando José estava lá como governador do Egito, Deus mandou fome na terra, conforme a revelação do sonho que o Faraó tinha tido e José tinha revelado. Agora, conta a Bíblia que quando está tendo fome na terra, os seus irmãos, aqueles mesmos irmãos que estavam lá tramando contra José, vieram ali para buscar comida. Contra a Bíblia que José viu que eram seus irmãos, começou a trabalhar para que eles viessem trazer Benjamim. Trouxeram Benjamim, começou a trabalhar para se revelar a eles. E a Bíblia diz que quando eles se revelaram, que José se revelou para eles, eles acharam que José ia matar eles, que José ia se vingar deles. Mas quando Jacó morreu, seus irmãos se ajoelharam diante deles e ele disse assim: fica tranquilo, porque tudo isso que me aconteceu foi por permissão de Deus. Não foi vocês que fizeram, mas sim Deus que fez, para que eu pudesse estar aqui hoje e o nome de Deus ser glorificado. Olha só, irmão, que interessante essa reflexão, hein, minha irmã? Você está aí hoje, bendito o nome do Senhor, já fizeram de tudo com você, aleluia, e bendito Deus, venderam você, tinham inveja de você, da sua maneira de se vestir, das suas túnicas, bendito o nome do Senhor, da sua maneira de sonhar com a vida, da sua maneira de ter as coisas, porque parecia na tua família, bendito Deus, que todo mundo, bendito Deus, era trabalhador, todo mundo ia, fazia, mas você era diferente. Com você Deus teve um tratamento diferente. Não é que Deus, bendito o Senhor, amava mais a você do que amava seus familiares, não. É porque Deus tem um propósito diferente na tua vida, bendito o nome do Senhor. E olha só, e você passou essa prova toda, te venderam, te jogaram para fora, rasgaram as suas vestes, tiraram a sua história, mandaram você embora. Você saiu por aí perdido na vida, achando que estava tudo acabado. Deus criou um caminho, você foi, bendito o nome do Senhor, foi trabalhar, foi lutar, foi guerrear, foi servir a Deus, e agora está nesse momento passando uma prova terrível, achando que Deus não vai aparecer na tua vida. Já passou pelo cárcere, já passou por tudo que podia passar, já viu tudo nessa vida, mas eu quero te dizer uma coisa nesse momento: Deus está preparando uma situação para exaltar a tua cabeça, no meio dos teus irmãos, no meio da tua parentela, no meio do teu trabalho, no meio da tua cidade, no meio do teu país. Não importa aonde você está, o importante é que Deus te conhece, porque quando José foi vendido, Deus estava com ele. Quando José foi preso, Deus estava com ele. Quando José, aleluia, foi exaltado, Deus estava com ele. Eu quero acreditar que não importa onde você está passando, mas Deus está com você, e Ele está criando uma situação. Então, em nome do Senhor Jesus, levanta a tua cabeça, porque o Senhor vai te exaltar, José. Deus te conhece e sabe tudo o que está acontecendo. Sabe quem rasgou a tua túnica, quem traiu sua confiança, quem matou a sua esperança, sabe aonde te lançou, sabe o mal que te fez, mas ele esqueceu de uma coisa: esqueceu do Deus que você serve. Então, nesse momento, se prepara,
porque vem vindo o sol da justiça ao teu favor. E Deus te conhece pelo teu nome, e Ele vai te chamar, e quando Ele te chamar, Ele vai te exaltar no meio de todos. Deus abençoe.